Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu trouxe o fechamento das leituras do ano de 2021 com um pequeno balancinho e os 10 melhores livros lidos do ano. Vamos lá? Bom, então a primeira coisa, né, eu sempre gosto de trazer essas estatísticas sobre o meu ano em livros, até para que eu mesma possa dar uma olhada. Eu adoro assistir esses livros e comparar com um dos anos anteriores. Eu não crio nenhuma meta específica em relação a isso, é só a título de conhecimento mesmo e para eu tentar, no geral, variar um pouco mais as minhas leituras. Então, durante o ano foram 58 leituras ao todo, sendo que 43 delas foram livros de mulheres. Já comentei aqui repetidas vezes, né? Ler mulheres é sim uma coisa que eu busco na minha rotina, desde que eu comecei, né, a entender esse movimento e a disparidade de livros e de leituras realizadas entre autores homens e mulheres. Eu comecei a ter isso como uma prioridade e hoje já é algo totalmente natural pra mim, mesmo sem parar pra pensar nisso. Eu acabo me interessando muito mais por obras escritas por mulheres. Então 43 livros de mulheres, 13 livros escritos por homens, um livro escrito por um autor de gênero não binário e também uma coletânea de textos, né, de vários autores diferentes, tanto homens quanto mulheres. Então esses foram os números do ano. Além disso, eu li livros de 23 países diferentes, sendo que mais uma vez o país mais lido foi o Brasil, com 17 leituras, o segundo país foi os Estados Unidos, com 11 leituras, em terceiro lugar vem a Inglaterra, com 3 leituras, e depois então Japão, Portugal, Rússia e Coreia do Sul, com 2 leituras cada. No caso da Coreia do Sul, eu botei aqui uma anotação de um adendo, porque na verdade são 2 escritoras, uma delas nasceu na Coreia do Sul, mas cresceu nos Estados Unidos, e a outra, ela nasceu na Alemanha, mas cresceu nos Estados Unidos em uma comunidade de sul-coreanos. Ambas têm, né, ascendência coreana, e eu coloquei como Coreia do Sul aqui na lista, mesmo que porventura os livros contem como romance americano. Pra falar a verdade, eu nem olhei, nem procurei saber isso, mas porque além de terem descendência coreana, uma delas inclusive nasceu na Coreia, elas trazem obras que falam sobre a Coreia. Então eu achei que isso significava. Tirando esses, então, os outros países lidos foram Venezuela, Nigéria, Alemanha, Espanha, Israel, Canadá, México, Vietnã, África do Sul, Colômbia, Itália, Argentina, Austrália, Bélgica e Irlanda. É um desejo meu ter uma experiência literária cada vez mais vasta, mas ainda não é uma busca necessariamente que eu faço de forma ativa. Quando eu descubro o livro de um país que eu nunca vi, eu fico animada, eu quero conhecer. Esse ano aconteceu isso tanto com a Venezuela quanto com o Vietnã, mas não é algo que eu tenho procurado tanto assim. De qualquer forma, fico feliz de ter lido tantos países e é um número que eu pretendo aumentar cada vez mais. Estou muito satisfeita com o Brasil imperando na primeira posição aí já há alguns anos, porque eu acho que a gente tem obras incríveis sendo produzidas aqui no Brasil e que a gente tem que super valorizar. Então não é uma estatística que eu pretendo mudar. No entanto, meu sonho é tirar os Estados Unidos da segunda posição, mas isso é muito difícil de conseguir. Uma hora vai. Eu já achei que esse ano eu li talvez um pouco menos do que do ano passado. Não sei, não tenho certeza, mas eu achei que 11 é um número razoável dentro de 58, talvez, não sei. Enfim, aí antes da gente entrar então na parte favorita de vocês, que quase caiu aqui minha pilha, a questão dos 10 melhores livros do ano, eu trouxe 2 menções honrosas. Tá tudo apoiado na minha perna e eles estão assim querendo despencar. Mas vou falar primeiro então dessas menções honrosas que não entraram na lista oficial. O primeiro deles não entrou porque é um livro de não ficção, e eu escolhi mais uma vez ficar com apenas livros de ficção na lista, mas Antropoceno, Nota sobre a Vida na Terra, do John Green. É um livro maravilhoso desse autor, de quem eu estava sentindo muita saudade. Eu contei aqui, mas quando eu fiquei sabendo que o John Green tava pra lançar um novo livro, eu fiquei muito animada e depois muito decepcionada quando eu descobri que não era um livro de ficção, e sim um livro de ensaios. A princípio eu pensei que eu não ia nem animar de ler, mas acabei não resistindo. Fui com uma amiga na livraria, ela tava mega empolgada, a gente comprou e começou a ler juntas no mesmo dia. E não podia ter sido um reencontro melhor com o autor, talvez tenha sido bem melhor até do que seria com um romance, até porque ele é um autor que escreve o YA e eu já tô pisando nos 30, então o YAs não são histórias que costumam me cativar tanto. E no entanto aqui, como ele traz ensaios
que refletem sobre o mundo e sobre a vida na Terra. Foi um livro que super me cativou. Eu não usei flags, eu usei marcador de texto e eu tenho muitos ensaios preferidos, muita coisa grifada. É um livro que eu recomendo demais. Ajuda muito a gente a pensar sobre desde as coisas mais banais até as coisas mais profundas do nosso cotidiano, né, da vida que a gente tem na Terra, desse momento que enfrentamos, enfim. Já tem alguns ensaios aqui, inclusive, que falam sobre pandemia, então, enfim, uma leitura que eu recomendo super e que só não entrou na lista porque eu preferi deixá-la só pra livros de ficção. A outra menção honrosa que eu trouxe é de um livro de ficção que ficou em 11º lugar, então como eu queria ficar em 10, eu puxei essa sardinha aqui e resolvi falar dele como uma menção honrosa, que é Preço de Noiva, da Buchi Emecheta. A Buchi é uma escritora nigeriana já falecida, que a editora dublinense tem trazido pro Brasil, e esse foi o livro que eu li dela ao longo do ano de 2021. É um livro muito bom, eu gosto muito da literatura da Buchi, mas o principal sobre esse livro é o final dele. Pra mim foi acachapante, assim, eu não esperava esse final, e eu fiquei... Sabe quando você apanha do livro e você gosta? Eu fiquei muito chocada com esse final, me marcou demais, e por isso ele entra aqui na menção honrosa. Aqui a gente tem a história de uma personagem que perde o seu pai logo no início da história, e era um pai muito querido, muito próximo, muito carinhoso, e ela vê a sua vida virada ao avesso quando ela o perde, porque a sua mãe, né, é herdada pelo irmão dele como esposa, e o irmão dele já tem outros 2 filhos, então eles têm... ela, seu irmão e sua mãe precisam se mudar de cidade, morar com essa nova família. Os irmãos, né, dela, que até então eram primos, não gostam nada da ideia, e ela, né, no meio disso tudo, ela tá adolescendo, descobrindo a vida dela, vivendo uma primeira possível paixão e sendo prometida pra casamento pra alguém que não é quem ela quer, porque afinal de contas é preciso alguém que pague o dote. Então, enfim, fica aqui mais uma super dica que não entrou nos 10 favoritos, mas certamente precisava ser comentada. E agora vamos lá então ao nosso top 10 do ano. Sempre muito difícil esse momento, coração e razão ficam brigando sem parar, mas no fim das contas eu sempre escuto escolher o coração, e aqui cheguei a esses 10 títulos, sendo que em 10º lugar temos Sweet Tokyo, da Giovanna Madalosso. Eu gosto muito dessa escritora, eu já li dela O Tudo Pode Ser Roubado, que foi uma leitura que eu adorei fazer, já deve ter uns 2 anos, e esse ano li então Sweet Tokyo, um livro que eu peguei na livraria, assim, olhei, peguei, comprei e comecei a ler sem pensar 2 vezes. É um livro extremamente interessante, ácido, como tudo o que a Giovanna produz. Eu acho que a voz dela é muito interessante, é uma voz muito única na nossa literatura. E aqui a gente tem então a história de uma babá que tá sequestrando a criança da qual ela toma conta. E as narrativas são intercaladas entre a babá vivendo esse dia do sequestro e a mãe da criança, que vai perceber que a criança sumiu depois de algumas horas ali, porque afinal de contas ela trabalha o dia inteiro, ela confia na babá, então ela demora a entender que ela sumiu com a criança. E a gente vai conhecendo um pouco da história de cada uma dessas personagens de uma forma não panfletária, mas muito interessante. A Giovanna coloca aqui muitas questões sociais, mas ainda assim ela tem uma história muito gostosa e interessante. Você consegue se cativar super pelos personagens e entender todos eles, assim. Porque na história da mãe a gente tem essa questão, né, da mulher que não se entrega pra maternidade como se esperava dela. Então ela é uma mulher que trabalha muito, é uma mulher que deixa a criança na mão da babá. E a gente vai ter que entender os motivos dela, porque ela não era a aspiração da vida dela ser mãe, e ela é mãe, ela ama a filha dela, mas isso não é a vida dela. Do outro lado a gente tem a babá, que doou a sua vida inteira pra cuidar dessa criança e tá vendo ela crescer. Enfim, um livro muito, muito bacana, que entrou aqui em 10º lugar na lista, mas que não deixa nada a desejar. Eu sempre fico assim, ai meu Deus, vai ficar em último na lista, mas foram 58 leituras no ano, né? Ele tá entre os 10 melhores, então já é uma grande coisa, uma leitura que eu super recomendo. Eu acho que eu devo tentar falar menos sobre cada um deles, senão a gente vai ter 3 horas de vídeo. Em 9º lugar, outro livro incrível. Eu sempre fico muito repetitiva, né, esses vídeos de melhores do ano, mas são todos incríveis e eu não consigo parar de repetir isso. Floresta é o Nome do Mundo, da Ursula Le Guin, meu 2º livro da autora, que me atropelou. Aqui nesse livro a gente tem uma história de colonização interplanetária. Então a Terra já deu errado, os humanos já conseguiram acabar com a Terra, então agora eles estão colonizando outros planetas, e é uma metáfora incrível para colonização
que a gente tem aqui no planeta Terra mesmo, né? Então, por exemplo, a Europa colonizando a África, colonizando a América do Sul. Então é extremamente interessante o jeito que os colonizadores chegam destroçando o lugar e atropelando completamente as pessoas que já estavam lá. É um livro que fala muito de natureza, que fala muito de falta de respeito, que fala muito de sociedade, de política. E olha só, um livro super fino e que me bateu do início ao fim. Eu achei incrível. Foi um livro que eu recebi no final de 2020 da editora Morro Branco e que eu amei demais e eu recomendo pra todo mundo. Em oitavo lugar, Açúcar Queimado, da Avni Dosh. Eu quase falei outro livro incrível, mas isso vocês já sabem. Foi um livro que eu recebi da editora Dublinense e que eu amei receber. Foi um livro que eu tive vontade de ler logo depois que eu recebi, porque eu estaria mentindo se dissesse que o sofrimento da minha mãe nunca me deu prazer. Uma frase dessa já na contracapa, que logo depois eu descobri que é a primeira frase do livro, já me deixou com muita vontade de ler, porque a gente adora uma boa história bem tretuda, né? Treta familiar, então é uma parada que eu adoro, ainda mais quando fala de maternidade. Um livro extremamente ácido, que fala sobre uma relação muito complicada entre mãe e filha. A mãe está adoecendo e a filha precisa cuidar da mãe, sendo que ela nunca se sentiu cuidada pela mesma. A gente tem então essa personagem vivendo todos esses turbilhões emocionais e dando conta da própria vida e da mãe, uma relação muito complicada. Ela às vezes está cuidando da mãe, às vezes ela só quer que a mãe exploda, e tudo isso muito bem escrito. Eu não conhecia essa escritora, a Avni. Ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela tem ascendência indiana e eu só posso torcer para que ela escreva mais obras e que a Dublinense traga, porque um livrão. E olha esse projeto gráfico, pelo amor de Deus, a Dublinense nunca falha, é impressionante. Em sétimo lugar eu tenho um livro que não tá aqui comigo porque tá emprestado, que é o Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. E agora eu acabei de me tocar que eu coloquei dois livros que até tem uma temática razoavelmente parecida, mas construções completamente diferentes, porque em Pequena Coreografia do Adeus a gente também tem uma personagem que tem uma relação muito complicada com a sua mãe e que tá vivendo um outro momento da vida com ela. Na verdade, Pequena Coreografia do Adeus, apesar de ter uma pegada muito poética e fluida, como, né, é a escrita da Aline, quem leu O Peso do Pássaro Morto sabe como que ela escreve, eu não tô aqui com ele pra mostrar, mas é uma prosa extremamente poética, praticamente que em versos que flutuam pela página, mas ela traz um leve romance de formação aqui, porque a gente vai acompanhar a personagem na infância, vivendo a separação dos pais e o abandono que a mãe dela considera ter sofrido e que acaba provocando nela também por sua ausência e amargura dentro de casa. E, é claro, também a gente acompanha o início da vida adulta dessa mesma personagem, se descobrindo na vida, se descobrindo enquanto escritora. E o livro também, desde o título, ele tem essa pegada já com a dança, porque é uma arte que a personagem chegou a experimentar em sua vida. E também do título a gente já pode concluir que a gente vai ter um ou mais adeuses, é assim que fala, será o plural, meu Deus, de adeus, durante o livro, despedidas, dores, sentimentos, de uma forma que só a Aline Bay consegue guiar. Pra mim ela é uma maestra nisso, ela conduz muito bem as palavras e os temas. Então, mais um ano com o livro de Aline Bay, mais um ano com a Aline Bay na lista dos melhores do ano. Em sexto lugar, um livro que muita gente leu esse ano e que bombou, e graças a Deus eu amei também, porque eu amo cair num hype, que é Pachinko, da Min Jin Lee, uma das autoras, né, com ascendência coreana que eu citei quando eu tava falando sobre as estatísticas. A Min Jin, ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela é descendente de sul-coreanos, e aqui ela traz uma história muito forte e que eu desconhecia, que fala sobre a invasão do Japão na Coreia, e é um livro geracional. Então aqui a gente acompanha muitos anos na vida de uma família, são 4 gerações se eu não me engano, e a gente vai percebendo muito também sobre o preconceito estrutural e sobre como a vida dos sul-coreanos hoje tem impacto lá no início, lá em 1904, se eu não me engano, quando o Japão invadiu o país e deixou todas as pessoas na miséria, e como até hoje, né, mesmo os que migraram para o Japão para tentar ter condições melhores de vida são completamente renegados por lá e muito violentados, né, por buscar asilo, né, num país que acabou com o deles. Então, assim, muito delicada essa história. Fiquei chocada de não conhecê-la. Não só o livro, mas a história mesmo, né? Eu realmente nunca tinha ouvido falar dessa invasão do Japão. Posso ser alienada, mas enfim, não é algo que a gente aprende na escola, nem ouve falar no dia a dia. Uma puta de uma história que eu recomendo demais.
Em quinto lugar, uma leitura super recente, saiu resenha há pouquíssimo tempo, que é Garota, Mulher, Outras, da Bernardina Evaristo. Essa incrível escritora, ela é... como se diz? Anglo-nigeriana? Ela é britânica, mas ela tem ascendência nigeriana. E eu amei esse livro e eu fiquei chocada quando eu descobri que esse é o 8º romance da autora. Então repito aqui, como disse na minha resenha, só me resta implorar pra Companhia das Letras trazer outras obras dela, porque eu achei esse livro sensacional. Ele ganhou o Booker Prize em 2019, então ele foi trazido pro Brasil em 2020. E eu achei maravilhosa a construção da escritora. Aqui a gente tem... o livro ele é dividido em algumas partes, cada uma das partes em 3 capítulos que contam a história de 3 mulheres diferentes, e essas histórias se entrelaçam ou levemente ou bastante até entre si. A gente tem casos de personagens que são mãe e filha, tem casos de amigas, tem casos de conhecidas distantes, ou até caso de faxineira e dona da casa, mas enfim, todas histórias muito interessantes, cada uma do seu jeito, e que formam um todo que eu gostei bastante de conferir. É uma escrita extremamente política, fala muito sobre a sociedade, sobre desigualdade de gênero, sobre desigualdade racial, né? Aqui, se eu não me engano, são 12 personagens, sendo que 11 são mulheres, uma é de gênero não binário e a maioria delas é negra. Então elas têm idades diferentes, vêm de mundos diferentes, vivem situações diferentes, mas é um livro que fala sobre ser mulher negra e sobre como o feminismo precisa ser interseccional e levar em consideração todas essas camadas diferentes de opressão. Cada mulher é uma mulher, vão viver opressões parecidas e opressões completamente diferentes também, e é isso que a autora traz aqui, um grande panorama, uma grande visão. Recomendo de olhos fechados. E em quarto lugar, eu poderia chamá-lo de clássico, que eu não tinha lido ainda e que eu adorei, O Quarto de Giovanni, de James Baldwin. Eu comecei a obra do Baldwin com outro livro dele, Se a Rua Billy Falasse, que tá até aqui, o verdinho. Eu acho que eu li no ano retrasado, 2019, acredito que tenha sido... Agora 2019 já é retrasado, né? A gente demora a captar quando muda do ano. Mas que eu achei fantástico, gosto muito mais de O Quarto de Giovanni, eu acho, do que Se a Rua Billy Falasse. Esse livro ele tem toda uma história, né? Porque o James Baldwin é um escritor negro, era, né? Ele já faleceu, mas o primeiro livro com o qual ele fez sucesso falava sobre a questão dos negros, né, nos Estados Unidos, e ele veio então alguns anos depois, né, com muito esperado outro livro que traz um assunto completamente diferente. Fala de um jovem branco que tá morando na Europa e que é gay e tá querendo descobrir esse lado na vida, e ele foi muito criticado, foi massacrado, o livro foi recusado pela editora que já tinha encomendado o livro, enfim, acabou que esse livro foi publicado só anos depois, e caraca, é uma obra maravilhosa. Eu comentei na minha resenha, ele fala de muita coisa aqui, mas eu acho que o principal, além de tudo, ainda antes dessa questão de descobrir a sexualidade, é um livro sobre você não querer amar quem você ama e toda a dor que isso acarreta para todos os envolvidos. Um livro extremamente dolorido, extremamente potente e muito, muito, muito bem escrito. Mais um que eu recomendo de olhos fechados, todos os 10 aqui, né? Mas, enfim, sempre gosto de frisar. James Baldwin é incrível e em 2022 eu pretendo ler Terra Estranha, que já tá aqui na minha estante. Em terceiro lugar, eu tenho outro livro que não tá aqui comigo. Esse, na verdade, eu tinha pegado emprestado, que é Os Enamoramentos, do Javier Marias. Tinha sido uma recomendação da Thaís, ela é embaixadora desse livro na internet e na vida, eu acho. Ela falou dele num vídeo que nós gravamos aqui pro canal com os 5 livros preferidos da vida dela. E peguei o livro querendo amar e eu amei de fato, um livro incrível, Os Enamoramentos. A gente tem uma história de uma personagem que todos os dias de manhã ela via o mesmo casal na padaria que ela tomava café da manhã, e ela começou a ficar obcecada pela vida dos dois, ela se encantou pelos dois, ela virou ali uma stalker, mas só naquele momentinho do dia, até o dia que ela descobre que o homem do casal morreu. E ela começa a ficar ainda mais impactada com essa história. Ela tenta ali forçar uma amizade com a esposa que ficou viúva pra descobrir o que aconteceu, e ela acaba entrando nos meandros de uma história muito louca. Eu não esperava, mas eu me seduzi completamente. Era um livro que eu não queria largar, que eu terminei super rápido, e eu absolutamente amei a escrita do Javier. Ele me levou no bico do início ao fim desse livro, e uma das coisas que eu mais gosto nele é que você se coloca num desafio de decidir se você vai acreditar ou não em coisas que os personagens estão te contando. Eu não consegui decidir até agora. Se você
já leu Os Enamoramentos e ficou nessa mesma angústia, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Mas o que eu digo sobre ele é que eu vou endossar o coro da Thaís pra sempre. Eu virei uma segunda embaixadora de Os Enamoramentos na internet. Leiam os... Eu bati a cabeça aqui atrás. Leiam Os Enamoramentos. Que livro incrível, que porrada, que escrita. Não sei porque que eu vim de abril, quando eu li esse livro até agora, sem ler nenhuma outra obra do Javier. Tô atrasada, já devia estar lendo outra. É incrível. Em segundo lugar, um livro que quase ficou com a primeira posição, mas eu sempre gosto de ouvir o coração e vocês agora já devem estar imaginando pra qual livro sobrou a primeira posição. Deem seus pitacos. Em segundo lugar, Ressurreição, do Lev Tolstói. Não tenho nem palavras, o Tolstói, ele é sensacional. Eu sou apaixonada por Ana Karenina e eu não tinha lido ainda nenhum outro calhamaço dele e eu ficava enrolando um pouco. Ainda não li Guerra e Paz, vou chegar lá, e depois de ter lido esse livro eu só tenho certeza de que eu preciso chegar logo em Guerra e Paz, porque Tolstói não falha. Ressurreição é uma obra sensacional. Eu esperava uma coisa, encontrei outra completamente diferente. Aqui a gente tem um personagem que, ao ser convidado, né, pra compor um júri popular, descobre na Ré um romance que ele teve no início da juventude e ele percebe o quanto ele impactou negativamente a vida da Ré, e ele entende que o que ele fez com ela lá há anos atrás, quando eles dormiram juntos, acarretou no fato, né, de hoje ela estar ali em julgamento e de toda a vida que ela levou até esse momento. E ele resolve então que ele vai tentar salvá-la da condenação a qualquer custo, só que nisso ele entra nos meandros do sistema judiciário da Rússia da época, mas que enfim, que podia ser um romance escrito hoje, porque ele fala muito, na verdade, do sistema judiciário em si, que, né, a gente consegue ver muito do que tá escrito aqui vendo o jornal. Hoje em dia a gente sabe que é verdade. E aí ele vai colocando a sociedade cada vez mais em xeque. Ele é um nobre que ele vai começando a se desconstruir quando ele começa a escutar as histórias dos outros e dos envolvidos nesse sistema, dos presos injustamente, ou mesmo dos que foram presos justamente, mas estão cumprindo penas muito piores do que seria justo. E também, né, aquela hipocrisia que ele vai perceber que, na verdade, você ser preso ou não depende da quantidade de grana que você tem e não do crime que você cometeu ou deixou de cometer. Enfim, um livro maravilhoso, é um calhamacinho, mas que eu li mega rápido porque eu não conseguia largar e eu enchi de grifos. O livro tá inteiro grifado, eu amei. Lev Tolstói é tudo e eu posso provar com isso daqui. Leiam Ressurreição, leiam Ana Karenina, leiam Guerra e Paz. Isso é o universo falando comigo. Por último, mas definitivamente não menos importante, seguindo 100% do meu coração, acho que desde que eu li esse livro eu sabia que ele ficaria com a primeira posição. Cheguei a debater dentro de mim mesma entre ele e Ressurreição, mas não tem jeito, eu sou uma pessoa de coração, foi meu coração que ganhou. E se você me acompanha, você sabe de que livro que eu estou falando, porque se ele não apareceu nessa lista até agora, a única justificativa é que ele ficou com a primeira posição. É sempre a hora da nossa morte, amém. Mariana Salomão Carrara, o meu olho chega a encher de água quando eu penso nesse livro. Olha a quantidade de flags. Eu fico embasbacada quando eu penso no poder da literatura, quando eu seguro uma coisa tipo essa daqui. Porque esse livro, ele une tudo o que eu mais gosto, que é uma escrita brilhante através da singeleza, assim. É um livro que parece que a Mari só foi botando ali uma palavrinha atrás da outra com simplicidade, sem pretensão nenhuma, e ela conseguiu criar isso daqui, um livro pelo qual eu fiquei obcecada. Já tem vários amigos meus que compraram o livro e leram depois de mim, de tanto que eu fiquei infernizando a vida de todo mundo depois que eu li isso aqui. E é de vocês também, leiam É Sempre a Hora da Nossa Morte, amém. Esse livro é muito maravilhoso, ele é muito bem escrito, a Mariana é uma gênia e, enfim, é o que eu tenho pra dizer, né? A história é simples. A gente tem uma senhora, Dona Aurora, que ela foi encontrada andando na rua sem memória, procurando por uma Camila que nem ela sabe quem é. E ela tá num asilo, enquanto uma assistente social tenta ajudar ela a rememorar alguma coisa para que seja possível encontrar algum parente, algum amigo. Só que cada dia, quando ela acorda, ela tem uma história diferente para contar. Sempre existe uma Camila, mas em parte dos casos Camila é uma filha que ela teve e perdeu, em parte dos casos Camila é uma melhor amiga que ela teve e da qual ela se afastou. A Camila filha e a Camila amiga nunca coexistem, ou é uma ou é outra. Mas quando a Camila é a filha, ela sempre morreu, e de maneiras muito diferentes. Ela já morreu bebê, ela já morreu criança, ela já morreu adulta, ela já morreu doente, ela já morreu caindo no avião, ela já morreu atropelada, ela já morreu dormindo. E
Cara, é um livro muito doido. Eu acho que é um livro, no fundo, que fala sobre o medo da morte das pessoas que a gente ama, e da morte da nossa história. E, enfim, é um livro que ainda tem alguns insights políticos e sociais, tudo com muita naturalidade. Sei lá, melhor livro do ano, né? Eu não sei falar sobre o que eu amo demais, eu nunca vou saber falar o suficiente sobre isso daqui. Só vou dizer que é um livrinho pequenininho, ó, do tamanho da minha mão, da editora Nós, dessa autora contemporânea maravilhosa, que é a Mariana Salomão Carrara. E que eu não tenho nada pra dizer além de recomendar, recomendar e recomendar. Melhor livro do ano. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui embaixo o que vocês acharam do meu ranking. Se vocês já esperavam alguma dessas figurinhas carimbadas aqui. Me contem se vocês gostam desses livros. Se tem algum outro livro que eu li nesse ano que vocês acharam que estaria aqui. Isso pra quem me acompanha assim bem de perto, eu saberia chutar uma coisa dessas, né? Mas, enfim, eu desejo mais um excelente ano de leituras pra vocês. Eu espero que 2021 tenha sido, né, mesmo apesar dos percalços, um ano bom. E que 2022 seja muito, muito melhor e que nós continuemos juntos. Eu pretendo estar aqui. Um beijo enorme pra vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos. Deixar um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Até a próxima. Tchau!